Olá, tudo bem, quinto ano? Vamos aqui para mais uma aula de artes, terminando, né, as 3 aulas aí falando sobre a natureza morta. Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de relembrar que nós devemos ainda continuar, né, mantendo o distanciamento social, ainda devemos continuar higienizando as nossas mãos, esse hábito deverá ser constante, e também a lavagem das nossas máscaras, né? Turma, então hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que viveu há muitos anos atrás, já tem séculos, e ela pintava a natureza morta. Vamos ver quem que é? É a Clara Peters. Essa imagem dela que está aí foi ela que pintou, tá? E provavelmente seja um autorretrato, né? Mas não se tem nada da Clara Peters, tá? Não tem nenhum retrato dela, não se sabe nem a data, mais ou menos assim, que época que ela viveu, mas deduz-se que foi entre 1588 que ela tenha vivido até 1621. Aquela época, né, pessoal, as mulheres não tinham muita importância assim. Ela era uma artista muito famosa, ela pintava incrivelmente bem, impecavelmente bem, mas apesar dela ter adquirido fama, né, ela não era reconhecida pelo fato de ser mulher. E até aquela época, né, as mulheres elas não podiam estar fazendo aula de pintura, né? Por quê? Porque os cursos tinham os seus modelos nus, então as mulheres não podiam frequentar, esses ambientes eram somente para homens. E aí elas aproveitavam para pintar a natureza morta, tá? Ela residiu em Amsterdã. E ela, gente, ela faz cada arranjo assim muito sofisticado, né? Ela tem assim uma capacidade muito grande, muito precisa de capturar as texturas, né, dos objetos. Vamos ver aqui alguma coisa dela. Ela era simplesmente fantástica. Veja a perfeição dessa natureza morta, desse quadro capturado por ela. Então ela fazia o brilho, né, das porcelanas, dos vidros, dos metais, até essas cores, né, dessas porcelanas, esse azul, esse tom de azul, eram tintas assim muito caras, né, para comprar. Então para ela conseguir esse nuance das tintas era muito difícil também. Então o trabalho dela era muito, muito bem elaborado, os ramalhetes de flores, né? Você vê assim que ela realmente tinha uma habilidade impressionante. Vamos aqui ver mais um quadro dela. Aqui, pessoal, eu quero estar mostrando para vocês que tem um saleiro aqui, né? Sal naquela época, data ali de 1600, era algo muito caro, somente as pessoas ricas usavam. Então se tinha um saleiro na mesa e alguém tivesse aquele sal ali perto daquela pessoa, provavelmente era a pessoa mais rica da mesa. E veja também que ela tem uma faca em cima da mesa, né? Então faca era algo também que não se tinha naquela época, só os ricos, e é uma faca cara dela. Então não se sabe se ela ganhou de presente do casamento, alguma coisa desse tipo, e essa faca está em alguns quadros dela. E também a azeitona é algo muito caro também para a época, então era uma forma de mostrar glamour aí, viu, pessoal? Esses cristais, essa porcelana, né? O pão, você vê que o pão tem um furo em cima, né? Porque o pão ele era assado e quando ele crescia fazia um furo, né? Então você vê que tem ali um sombreado, né? Mostrando que o pão desinchou, né? Muito incrível mesmo, muito bem elaborado.
Ela simplesmente ela era fantástica, gente. Ela foi assim a primeira, provavelmente, tá, a pintar peixes. Ninguém havia até então pintado peixes. E você percebe que os peixes ali eles estão frescos, né? E ali ela usa assim a iluminação é perfeita, né? Também tem uma alcachofra, também um alimento assim muito caro, está ali também. Então ela pintava muito isso, frutas secas, né? Prata dourada, alguns tipos de flores. Ela se inovou pintando até mesmo, gente, os peixes foi uma inovação da Clara Peters. Esse daqui, ó, é um queijo, quase que você pode tocar nesse queijo, né? É muito realista os desenhos dela, a pintura dela. E aí, gente, ela ficou famosa, então deduz-se que ela acabou, tipo assim, dando para alguém vender os seus quadros, sabe? Porque os quadros dela ficou importante ali na região, né, dela. Então, provavelmente ela deve ter contratado alguns revendedores, porque exportaram, né, as suas pinturas. E ela também inovou, pessoal, pintando autorretrato, porque não podia, né, pintar autorretrato. Ela foi assim a primeira pessoa a inventar isso. Imagina só. Olha, se você perceber na tampa dessa garrafa tem um autorretrato dela. E depois que ela começou a fazer esses autorretratos, outras pessoas, outros pintores também começaram a fazer o seu retrato ali, né, nas imagens, né, refletindo ali no espelho. Muito interessante também essa ideia da Clara, ela era simplesmente fantástica. Olha ali, ó, mais uma vez o reflexo dela, né, muito interessante. A Clara, pessoal, ela ficou assim, ela era tão importante para a época, porque ela fazia tipo uma crítica, né? Isso daí se chama consumos conspícuos, que quer dizer os gastos com produtos e serviços adquiridos com o propósito de mostrar riqueza. Então, era isso que ela fazia. Então, ela pintava só as coisas caras mesmo, porque você está mostrando o quê? Poder, né? Hoje em dia as pessoas compram um telefone caro, iPhone caro, carro caro, porque mostram poder. Aquela época as taçarias, né, elas tinham isso. Você acabava refletindo poder pelos talheres, pelas cerâmicas, né, que você tinha ali na sua mesa. E aí, a Clara, ela foi a primeira mulher a fazer uma exposição no Museu do Prado. Fica no Prado, aí a exposição, né, ficou em fevereiro, 19 de fevereiro de 2017, ficou essa exposição dela. Gente, foi a primeira mulher a expor ali nesse museu. Só homens tinham tido essa sorte, né, de expor. E a Clara, a salinha que deram para ela nesse museu era uma salinha pequena, era uma sala só, mas foi a primeira mulher, né? E aqui, ó, nós vemos aquela foto, né, que você viu lá, ele perfeito, né, dentro do museu ainda, né? É muito lindo, né, gente? E aí, pessoal, hoje, né, nos dias de hoje, né, será que existe ainda pessoas que pintam a natureza morta? A gente sabe que sim, né?
Aqui na minha casa mesmo tem quadros de natureza morta. Mas tem gente que inovou, gente. Tiveram assim uma ideia muito legal para levar as pessoas a refletirem a respeito da comida. Porque hoje em dia a gente come tanto, né? A gente tem aí o fast food, o iFood, que você pede a comida por telefone. Tem as comidas que elas são conservadas, né, enlatadas. São usados também muitos plásticos para que essa comida não apodreça, né? Até produtos químicos, né? Vocês sabiam que eles lavam as frutas com produtos químicos para que ela consigam pôr ela dentro do navio e daqui do nosso país ela chegar no outro país sem ter apodrecido. Então, a gente vive nesse mundo, a gente nem percebe, né, que quantos malefícios que a gente vive com essa vida tão fácil aí que a gente tem para adquirir as coisas que a gente come. Aí teve 4 arquitetos ali da região da Europa que eles tiveram uma ideia. Eles quiseram fazer com que as pessoas começassem a repensar sobre essa forma de comer. E aí, o que eles tiveram a ideia? Eles pegaram uma imagem de muitos anos atrás, de artistas que pintaram há séculos atrás, e como que seria hoje se fosse reproduzir aquele quadro. Então vamos ver, ficou muito interessante. Olha aí, ó. Esse quadro aqui, quem pintou foi Pablo Picasso. E aí, gente, aqui nas laterais são tomates, né? Uvas e tal. Normal, né? Mas será que se a gente mostrasse esse quadro aqui, ó, pro pessoal daquela época, o que eles iriam achar? Será que eles iam ver esses potinhos como tomates mesmo? É algo a se pensar, né? Então, olha só, as frutas, né, são embaladas, ó, todas em plásticos. A gente nem percebe, olha só, que a gente vive nesse mundo assim, usando muito plástico, né? E esses plásticos, eles são prejudiciais sim, quando em contato com micro-ondas, liberam elementos tóxicos para o nosso corpo. Tem muita coisa ali dentro, né, que são feitas para que o alimento dure mais tempo, então fazem mal sim, tá comprovado, né, que está relacionado ao câncer. Então, e a gente não percebe, não é mesmo? A gente vive assim num mundo tão moderno que a gente nem percebe. Aqui, ó, foi o Caravaggio. Esse quadro aqui foi pintado pelo Caravaggio. Ele fez ali umas frutas meio que envelhecidas, né? Parece que as folhas estão meio morrendo e tal. Isso eles queriam retratar a própria alma da pessoa na época, né? E hoje, se a gente fosse fazer essa cesta, como que seria nos dias de hoje? Olha lá os enlatados, ó. Uvas, maçãs, né? Maçã verde, maçã vermelhinha. Tem um negócio ali, não sei o que é, se é um pote amarelo aqui, né? Então, gente, é isso. Fica aqui pra gente refletir, né? Como que tem sido a nossa vida, né? A gente acaba colhendo muitas vezes aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome, não é mesmo? E aí, pessoal, nós vamos agora para nossa atividade, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade, tá? Nós vamos desenhar uma natureza morta. E para isso, gente, existe uma técnica que é chamada de quadriculado. Então você copia, né? Vai transferir para outro quadriculado. Isso facilita muito para quem não consegue desenhar.
tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui? Os objetos frequentemente escolhidos para compor as naturezas mortas são mesas com comidas e bebidas, louças, flores, frutas, instrumentos musicais, livros, ferramentas, cachimbo, tabaco e etc. Todos referidos ao âmbito privado e à esfera doméstica, às vocações e aos hobbies, à decoração e ao convívio no interior da casa. Transfira o desenho de natureza morta para a tabela abaixo, depois pinte. Então, aqui tem um desenho, ó, dentro de uma tabela. E você vai olhar aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó, o quadradinho, né, número 2. Tem o quê? O último pedacinho aqui, ó, do cabinho da maçã, né? Aí você vai olhar aqui embaixo, ó. Número 2, a coluna B, né? Ó, você vai desenhar aqui o cabinho. Aí, ó, a folhinha, ela tá quase em tudo aqui, ó, na coluna C, né? E no 2 ainda, ó. Coluna C, 2 ainda, ó. Você vai desenhar aqui, ó, e ir pra cá fazendo o contorno da folhinha. E assim você vai, ó, olhando tudo lá em cima e vai retratando aqui embaixo. E por fim, vai ficar a sua natureza morta, o seu desenho de natureza morta aqui, ó. Vai ficar igual de cima. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, faça com lápis sem apertar, bem fraquinho, para que você possa apagar e não ficar borrado, tá bom? Se você não tiver tanta dificuldade assim, já pode pôr um pouquinho de força no lápis. E aí, quando você terminar o desenho, você vai pintar, tá bom? Quanto mais parecido com o realismo, melhor. Então é isso. Gostaram, gente, da nossa aula de hoje? Tomara que você tenha gostado. E essa técnica de desenhar aí com os quadriculados é muito interessante para quem quer aprender a desenhar e não sabe desenhar, né? E aí você consegue fazer vários desenhos. O que você pode fazer? Vamos imaginar que você quer desenhar um super-herói. Aí você tem a figura do super-herói, você pega, enche de quadradinhos e transfere para o outro quadradinho. E vai olhando e vai transferindo. Assim você vai aprendendo a fazer desenho, tá bom? Então é isso, turma. Nossa aula fica por aqui. Fica com Deus e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!